Alô, amado ouvinte do programa Voz das Assembleias de Deus. Estamos de volta para darmos continuidade àquela mensagem que Deus colocou nos nossos corações. Qualidades e virtudes do Filho Pródigo que precisamos dentro das nossas igrejas. Esse é o tema que o Senhor colocou nos nossos corações, no qual estaremos meditando nesses dias, meu amado ouvinte. Nós observamos ao longo da palavra de Deus e Jesus ele faz coisa que surpreende. Jesus ele surpreendeu o mundo da sua época, ele surpreendeu os religiosos porque ele tinha uma nova forma de ver, de compreender, de interpretar as Escrituras. Os homens compreendiam a letra, mas Jesus compreendia o espírito das Escrituras. E eu quero dizer, amado, que Deus colocou essa palavra no meu coração. E primeira coisa, eu não descobri a pólvora, eu não sou a última bolacha do pacote, eu sou apenas mais um dentre tantos servos de Deus que ele tem usado nessa terra. Amém, meu querido? E nessa nossa nação, eu acredito ainda que temos pessoas sinceras, dedicadas e honestas que pregam o evangelho, transmitem o evangelho por convicção e por vocação, e não por motivação financeira e mercantilista. Estamos aqui fazendo esse programa debaixo de oração. Há muitos que estão orando por nós nesse momento, e tudo que for falado aqui, meu amado, é para a honra e a glória do nosso Deus. Jesus, numa certa feita, ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha, quem usaria um termo desse de falar que os filhos das trevas, aqueles que não temem a Deus, aqueles que maquinam o mal, eles são mais prudentes? Jesus faz um paralelo entre os filhos das trevas e os filhos da luz, que eles têm lá os méritos deles, que eles são mais prudentes, mais preparados. Veja, por exemplo, o que é o carnaval no Rio de Janeiro. Quando chega no mês de fevereiro ou março, que é o período de carnaval, eles não preparam aquilo, não é do dia para a noite, não. São anos, são meses preparando, estudando, para fazer aquelas coreografias, aquelas ornamentações. Eles usam o quê? De preparo. Jesus, ele verificou e falou isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, que muitas vezes a gente deixa coisa para a última hora, na base do improviso, sem planejamento, e depois a gente quer que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha como socorro no desespero para resolver aquilo que nós poderíamos ter planejado de forma diferente. Outra coisa que Jesus ele disse, que sede manso como a pomba e prudente como a serpente. Mais uma vez, ele usa a imagem de uma serpente. E a serpente, às vezes, é tida como uma imagem de Satanás, quando nós vemos na Bíblia. Mas ele manda que a gente seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Então, Jesus ele conseguia enxergar verdades e qualidades e virtudes, coisas que para muitas pessoas passariam desapercebidos. E aquilo que estou trazendo aqui esses dias, meu amado, é aquilo que ele colocou no meu coração. Não é porque eu sou inteligente, intelectual ou espirituoso, não. Aprove ao Senhor nos dar esse entendimento das Escrituras. E é sobre esse tema que nós queremos falar. Qualidades e virtudes do Filho Pródigo que precisamos nas nossas igrejas. Nós já lemos o texto base, que todo mundo conhece a passagem do filho pródigo, que ele morava com seu pai, o homem tinha 2 filhos, e ele, em dado momento, ele pede ao pai a parte que era dele e vai embora, e gasta todo aquele dinheiro. Agora eu pergunto, será que tem alguma coisa, alguma virtude nesse rapaz, do qual nós precisamos para a igreja de hoje? Tem. O incrível é que tem, meu querido. E é sobre esse assunto que eu quero falar hoje. O tópico de hoje é uma qualidade e virtude daquele rapaz. Ele não era uma pessoa egoísta. É a segunda qualidade, que a primeira eu disse no programa anterior. Se você não pegou,
entra na internet aí, me adiciona aí no Facebook, Mauro Lúcio, governador Valadares, você vai ver aí a minha fotografia, eu vou estar aí de camisa preta, listrada, com o microfone da rádio, parece que o microfone é até maior do que eu, porque o microfone é grande. Na hora que você vê essa imagem, a minha cor é aquela cor de jambo, viu? Aquela cor de pé na África, tá bom, meu querido? Você me adiciona aí que você vai ter acesso à primeira mensagem que nós trouxemos e hoje é a segunda mensagem. A segunda virtude que eu vejo daquele rapaz é que ele não era egoísta. Aquele rapaz, quando ele se dirige para o pai, ele fala: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Ele não era egoísta porque ele não pediu a herança do irmão, ele não pediu toda a riqueza do pai, ele não pediu a parte do irmão, ele pediu apenas aquilo que era dele, meu querido. Ele era uma pessoa sensata, ele sabia exatamente a parte que era dele. Amém, meu amado ouvinte? E hoje nós precisamos ver essa virtude dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor, muitas vezes, aquele sentimento de inveja. Um tem inveja do outro porque canta melhor, um prega melhor, tem uma unção. E as pessoas às vezes ficam olhando, tentando puxar o tapete do outro, tentando ocupar a posição do outro, tentando tirar o outro daquela posição para tomar aquele cargo que o outro está exercendo. Meu amado, precisamos aprender com esse filho pródigo. Ele teve defeitos, ele teve erro, ele fez coisa errada, mas eu não posso anular as qualidades e as virtudes desse rapaz. O nosso grande erro enquanto cristãos, amado, é que muitas vezes nós reduzimos uma pessoa a um erro, ao seu passado negro. Ele cometeu um erro no passado e nós taxamos aquela pessoa como errado, como equivocado, que não serve de exemplo, que não tem virtude nenhuma. Quando eu olho para esse rapaz, eu vejo de fato ele errou. Ele é tido como filho pródigo, mas só tem uma coisa, meu amado. Eu tenho que ter o bom senso de olhar o texto e avaliar as qualidades e as virtudes que esse rapaz tinha. Esse rapaz, ele não era ganancioso, ele não era invejoso, ele não era, tinha aquele sentimento de querer tomar aquilo que não era dele. Ele foi o quê? Com modéstia diante do pai, com bom senso, ele pede a parte que era dele. Ele não era egoísta. É a qualidade que eu destaco neste jovem, que ele não era egoísta. Há muitas pessoas na casa do Senhor e até fora da casa do Senhor que não pode ver o sucesso alheio, fica com raiva. Há pessoas que não podem te ver crescendo, não pode ver o outro crescendo no ministério. Chegou ontem na igreja esse rapaz e agora ele já está pregando, já está dando estudo, já está fazendo um trabalho maravilhoso e eu estou aqui há tanto tempo e não tive a oportunidade. Há pessoas que têm inveja daquilo que o outro tem, daquilo que Deus deu para ele, meu querido. Meu amado, na obra de Deus nós precisamos entender algumas verdades. Há lugar para todo mundo na casa do Senhor. Há trabalho para todo mundo na casa do Senhor. Não precisa ninguém que ficar querendo tomar aquilo que é do outro. Não precisa ninguém querer puxar o tapete do outro. Não precisa ninguém querer ocupar a posição do outro, meu querido. Espera no Senhor. Se Deus tem uma chamada na sua vida, meu amado, espera. Deus ele vai cumprir no tempo dele e na hora dele. Agora o que nós vemos são algumas pessoas aí arquitetando planos, com maldade no coração, doido para ver o outro tropeçar. Amado, isso é igual feitiçaria.
Isso é igual feitiçaria, desejar o mal do outro. E o que a Bíblia afirma? Que o amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, ele não se alegra com o mal, ele não busca os seus interesses. Meu amado, aquele rapaz, ele não era egoísta na obra de Deus. Pessoas que têm este sentimento no coração, pessoas que têm inveja. Eu já vi algumas aí convenções por DVD aí, não vou falar em que lugar que eu vi, porque tá sempre aí, todo ano tem pregador famoso indo para lá. Enquanto um pregador estava pregando e naquela unção, naquela autoridade de Deus, o outro estava lá sentado no púlpito de cabeça baixa, indiferente, olhando para um lado, olhando para o outro e nem dando atenção naquilo que o outro estava pregando, porque o outro estava brilhando, o outro estava se destacando, a glória de Deus estava sendo derramado e ele estava sendo incomodado, porque o outro estava sendo mais usado do que ele. O outro estava num poder de Deus ali e esse outro pregador estava sentado, indiferente, como quem dizer, olha, isso que está acontecendo aí é pouca coisa. Quando chegar a minha vez é que vocês vão ver o que é poder de Deus. Era a mensagem que ele estava dizendo através do seu comportamento. Há mensagens que elas são interpretadas não somente através das palavras. Uma atitude de alguém que está sentado no púlpito, indiferente àquele que está pregando, que torce a cara, torce o nariz, ele está dizendo que aquele ali é menos do que ele. E quando chegou a vez desse tal pregador, dele trazer a mensagem dele, eu não sei como, irmão, mas de uma hora para outra, a suposta glória de Deus vem sobre a vida dele. Aleluia! Ô bênção! Ô mistério de Jeová! Meu irmão, que hipocrisia é essa? Isso é inveja. É inveja do ministério do outro. É querer puxar o tapete. É não reconhecer o mérito do trabalho que o outro está fazendo. Amado, não pode haver no nosso meio este sentimento. Uma qualidade que esse rapaz, ele tinha, esse jovem que saiu da casa do pai, era essa virtude. Ele não era egoísta. Ele pede ao pai somente aquilo que era dele. Ele sabia que tinha o irmão dele, que o irmão também tinha direito, que o irmão também tinha bênçãos que eram reservadas para ele. Tem gente que pensa, amado, que é a última bolacha do pacote. Tem gente que vende uma imagem como se ele fosse o grande bambambam do evangelho, que é somente ele, mais ninguém. Como se ele fosse o último dos profetas, ou quase a quarta pessoa da Trindade. Lembra do profeta Elias? Mataram os teus profetas, quebraram a tua lei, anularam os teus mandamentos e eu fiquei só. E Deus vira para o profeta e diz, não, você está errado. Tem outros 7.000 além de você, Elias. Tem outros 7.000 além de você, meu filho. Você não é o único, não. Tem outros 7.000 além de você. Amados, o que nós vemos hoje é muita gente com estrelismo na obra de Deus. É muita gente, parece que descobriu a pólvora, que tem a última revelação, que tem a última visão, que tem a última palavra, como se só ele fosse usado por Deus. E quando alguém se apresenta e é usado, ele fica com um sentimento de inveja, um sentimento de querer ver o tapete do outro. O que nós vemos aí nos nossos dias, meu amado, é um pregador, um homem de Deus aí nas emissoras de televisão, que estava aí ocupando lugar na Bandeirantes, em outras redes de televisão. Aí um outro poderoso que tem aí de emissora de TV, que diz que a emissora era religiosa, mas não tem nada de religiosa, porque tem os reality show lá também, lá já tem as mulheres peladas, lá já tem bunda de fora, lá já tem comercial de tudo, de cerveja, de cigarro. Se tornou uma emissora totalmente comercial, não tem nada de cristã nela. Sabe o que esse proprietário fez?
foi lá e pagou o dobro do que esse outro pastor estava pagando para ter o espaço na emissora. Pagou o dobro, sabe por quê? O pastor estava crescendo, o ministério expandindo, e era um ministério extraordinário que até eu admiro esse pastor. Eu admiro, porque eu já vi esse pastor abraçar pessoas com lepra, pessoas leprosas, aquele trem expurgando, e ele pega e abraçava a ponto que quando ele soltava a pessoa, a camisa dele estava toda manchada de pus, toda manchada de sangue, ele pegando aquelas pessoas, abraçando, e as pessoas daí a 20 dias, 15 dias, eram curadas e voltavam, trazendo ali o exame médico comprovando o milagre. Este homem é um homem de Deus usado no dom de cura e dom de maravilha, mas o outro comprou todos os direitos, pagou dobrado o sinal de TV que ele transmitiu o programa para tirá-lo do ar. Isso é um sentimento de egoísmo, é querer brilhar, e o que é pior, se ele tivesse alguma coisa para oferecer, mas não tem nada para oferecer, não tem nada para oferecer, meu querido. Nós vivemos esses dias em que nós precisamos de pessoas que compreendam a chamada um do outro e que aprenda a respeitar o ministério e a chamada que cada um tem de Deus. Não existe um padrão que Deus usa as pessoas. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. E uma qualidade que eu destaco aqui, torno a falar, é que aquele rapaz, ele não era egoísta, ele tinha vários defeitos, mas essa virtude ele tinha, ele pede somente aquilo que era dele. Muitas vezes nós vemos uma verdadeira competição dentro da igreja. Os grupos de louvor, um competindo com o outro, um querendo mostrar que tem mais unção, que tem mais voz ungida. Eu acho que essa competição deveria ser de outra forma. Quer fazer uma competição? Vamos ver quem ganha mais almas para Jesus, quem passa mais tempo em oração, quem santifica a sua vida, quem propaga mais a mensagem do Evangelho. Amado, o Evangelho é um trabalho feito em grupo, é um trabalho feito em equipe. Não há lugar para individualismo, para pessoas egoístas na obra de Deus, meu querido. O rapaz, ele não era egoísta, é uma qualidade que eu destaco nesse filho pródigo. E quantos na casa de Deus são egoístas? Tem pessoas que ficam com raiva quando vê o outro abençoado, enquanto ele estava andando a pé ou de bicicleta, quando ele andava com dificuldade, quando ele morava de aluguel, alguém estava contente e satisfeito, era a paz do Senhor, amém. Mas amanhã ele começa a crescer, ele faz uma faculdade, ele consegue um emprego melhor, ele compra um carro 0 km, ele compra uma casa, ele começa a crescer, tanto no ministério como na vida secular. Alguém depois começa a ficar com inveja, não pode mais nem crescer, meu querido. Deus não pode nem responder mais a oração de quem pede, porque é alguém que está com inveja. É o que muitos intitulam de olho grande, inveja nas coisas alheias. São pessoas egoístas que não têm alegria de ver o outro prosperar. Há pessoas que têm muita facilidade de compartilhar, às vezes, os fracassos e as derrotas. Vou orar porque o irmão está passando uma luta. Mas quando ele é abençoado, nós estamos felizes, às vezes até enquanto ele não nos supera. Há essa questão também. Enquanto ele é pobrezinho, enquanto ele é inferior a mim, enquanto ele não é mais destacado do que eu, mas quando ele começa a crescer e destacar e ocupa um cargo superior de alguém lá vai ficar com raiva, alguém lá vai começar a querer puxar o tapete. Parece o mesmo sentimento que havia no coração de Saul. Enquanto Davi só tocava um instrumento e era o arpista, para Saul estava bom demais, mas o dia que Davi matou Golias, que Davi começou a se destacar e as mulheres cantando, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, a inveja entrou no coração de Saul, meu querido. E o que dizer do amado profeta João Batista, que nos dá uma lição,
Uma certa feita, os apóstolos, discípulos de João Batista, falaram: Senhor, ele está pregando, ele está fazendo coisa maravilhosa. Ele está fazendo mais do que você, João Batista. Ele está tendo mais destaque do que você, João Batista. Faz alguma coisa, João Batista. Sabe qual foi a palavra de João Batista? Necessário é que ele cresça e que eu diminua. Esse é o sentimento de um homem de Deus. Esse é o sentimento que deve reinar nos nossos corações. É o sentimento de reconhecer que aquela pessoa, ele tem uma chamada específica de Deus. Não significa que ele seja maior, mais importante do que eu, meu querido. Significa que Deus o chamou para aquele propósito e não chamou a mim. Eu tenho que compreender esta verdade. Eu tenho que entender que Deus usa não é somente a mim, Deus usa aquele que se coloca diante dele. Eu fico olhando um profeta chamado Ananias, que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos. Esse profeta Ananias, ele foi usado por Deus para pregar o evangelho para Saulo, que até então era Saulo, e depois o nome foi mudado para Paulo. Tá certo? Ele pregou para Saulo quando ninguém tinha coragem de enfrentar o homem olho no olho. Ele foi lá e pregou para ele. Ele foi lá e impôs as mãos sobre Paulo e Deus operou um milagre e Paulo retornou às vistas, as escamas caíram dos olhos. E tudo nos leva a entender e compreender, a Bíblia não relata, mas tudo nos leva a entender e compreender que tenha sido também esse profeta Ananias quem tenha batizado Paulo, introduzido Paulo na fé cristã. E Paulo cresceu, o ministério de Paulo foi uma coisa estupenda, foi uma coisa tremenda. E o ministério de Ananias, a Bíblia não fala mais dele depois desse episódio, só fala dele nesse momento. Amado, nós precisamos entender essas verdades na casa de Deus. Cada um foi chamado por Deus para um propósito. Uns foram chamados para dar apoio. Outros estão à frente e precisam do apoio daqueles que estão logo a seguir, meu querido. Não existe ninguém grande na obra de Deus. O único grande na obra de Deus é Jesus Cristo, meu filho. O único estrela do cristianismo é Jesus Cristo. O resto, meu amado, todos são servos. Todos são servos, cada um segundo o propósito de Deus. Olha o que Paulo escreve lá aos Coríntios, aos Romanos, ele falando dos dons espirituais, e cada um segundo o Espírito Santo concede. Amém, meu amado? Entenda qual é a chamada de Deus para a sua vida. Você não precisa ter inveja, esse sentimento de egoísmo na casa de Deus. Para que isso, meu querido? A Bíblia fala de uma mulher que se chamava Dorcas. Esta mulher, ela não era pregadora eloquente, esta mulher não era evangelista, não era diaconisa, esta mulher não tinha cargo oficial nenhum na igreja. Sabe o que essa mulher fazia? Ela era uma viúva com a idade avançada e ela pegava e fazia o quê? Roupas. Ela fazia o quê? Mantos para cobrir e doar para aquelas viúvas, aquelas pessoas pobres na igreja. Ela fazia roupas com a sua própria mão e doava e abençoava os irmãos da igreja. E quando ela morreu, lá em Atos dos Apóstolos, afirma, ela morreu, a igreja toda se mobilizou para o quê? Chamar Pedro, e Pedro orasse pela Dorcas, para que ela o quê? Voltasse, porque aquela mulher estava fazendo falta na igreja. Muitas vezes, eu já disse isso aqui antes, nesses dias, nós vemos pessoas idolatrando o púlpito, idolatrando o microfone. É um domingo só para tanta gente querer pregar, é um domingo só para tanta gente querer cantar, é um domingo só para tanta gente querer se apresentar, meu amado. Não tem microfone para todo mundo, não tem púlpito para todo mundo, não tem espaço na igreja para todo mundo, meu querido. Alguém tem que sair para fazer um trabalho no hospital, outro na cadeia, outro nas praças. É por isso que eu disse aqui um sonho.
Eu vou até parafrasear aqui Martin Luther King, quando ele dizia, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu, presbítero Mauro Lúcio, eu tenho um sonho de ver a igreja atuando fora da igreja. Eu tenho um sonho, que eu já disse em outro programa, de ver a igreja num dia de domingo fechar as portas e distribuir os membros para cada um vai numa praça, vai numa esquina, vai num determinado lugar para pregar o evangelho, para ser usado por Deus. Aí não precisa ninguém ter inveja de ninguém, não precisa de ninguém ser egoísta, querer fazer tudo sozinho. Aqueles que quando ocupam um cargo, uma liderança, não dá espaço para ninguém, ele não dá liberdade para ninguém, ele quer fazer tudo sozinho. Ninguém pode crescer, porque se começa a crescer, se começa a destacar no ministério, ele manda para longe, para bem distante para ele. É como diz um pastor que teve aí na sede no ano passado. Ele diz a seguinte coisa, quando alguém começa a crescer no ministério, alguém vira para ele, amado, eu acho que Deus tem uma chamada para a sua vida, viu? Deus tem uma chamada para a sua vida e eu acho que você vai ser um missionário enviado lá para o Japão, lá para Nova Zelândia, lá para a Índia, para a China, lá para os quinto de não sei aonde, para você ficar bem longe de mim, porque o seu brilho está me ofuscando. É pessoas com sentimento de egoísmo. Ele quer brilhar, ele sente que ele tem que brilhar sozinho, ninguém mais pode brilhar. Irmãos, vamos abandonar esse sentimento de egoísmo. Eu olho para esse rapaz, esse filho pródigo, eu admiro essa qualidade que esse rapaz tinha. Ele era uma pessoa que sabia realmente o que era a parte dele. Ele reconheceu que ele tinha um irmão e que aquele irmão também tinha direito à herança. Ele, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Amados, tem tantos na casa do Senhor brigando, se acotovelando, maledicência, falando mal da vida alheia, desejando mal para o outro, brigando por causa de posição, por causa de cargo, enquanto deveríamos estar brigando pelas almas, brigando com o inferno, arrancando as almas do tráfico, da prostituição, tirando os pecadores aí deste mundo. A igreja está virando um verdadeiro, parecendo até um MMA, é briga, é gente brigando por causa de cargo, de dinheiro, por causa de poder, de popularidade, o ego dessas pessoas. Misericórdia, irmão, que Deus tenha compaixão dessas pessoas. Esse sentimento não pode haver dentro da casa de Deus, esse espírito de competição, com inveja do outro, esse egoísmo, esse sentimento não é de Deus, meu querido. Se há esse sentimento no seu coração, pede a Jesus para te libertar desse sentimento. Agora, se você está sendo perseguido por alguém, meu querido, tome a decisão que Davi tomou. Saul, uma certa feita, pegou a lança e lançou sobre Davi para prender Davi, matar Davi. E o que Davi fez? Davi, ele se desviou de um lado e do outro, mas ele não revidou. Há pessoas que quando sofrem perseguição, usam da mesma estratégia. Ele está me perseguindo, eu também vou perseguir ele. Ele está me caluniando, eu também vou caluniá-lo. Há um provérbio árabe que diz: quem joga lama no outro está perdendo terreno. Meu amado, as nossas armas não são carnais, as nossas armas elas são poderosas em Deus, porque a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue, ela é contra os principados e as potestades, é contra os demônios, meu querido, é contra o inferno. Se tem alguém que não está dando lugar ao Espírito de Deus, e esse sentimento de egoísmo, esse sentimento de inveja, de querer fazer tudo sozinho, não dá lugar para mais ninguém, esse espírito não é o Espírito de Deus, meu querido. Você está lidando com o espírito
espírito do inferno. E com o espírito dele, sabe o que Jesus diz? Que tem certa casta de demônio que só sai por meio de jejum e de oração. Entra no jejum, entra na oração, sofra a perseguição, mas não usa da mesma estratégia e do mesmo método, porque esse espírito que há nesta pessoa não é o Espírito de Deus, meu querido. Vença com dignidade, no tempo certo Deus vai te colocar nos lugares altos. A glória de Deus está sobre você. Você pode ser usado por Deus, meu querido, lá na cadeia pública. Você pode ser usado por Deus nos cultos, nas ruas e na praça. Você pode ser usado por Deus lá nos hospitais. Quem te diz que o seu ministério é somente dentro da igreja? O ministério que Deus te deu, ele vai muito além da igreja. E hoje estamos brigando dentro de igreja por causa de cargo de presidente, cargo de presbítero, cargo de pastor, cargo de evangelista, cargo de diácono, cargo de professor de escola bíblica. É um, às vezes, querendo puxar o tapete do outro. Precisamos aprender com esse rapaz, com esse filho pródigo. Esse rapaz, ele tem muitas qualidades e nós iremos ressaltar aqui esses dias as qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos na igreja. Estamos encerrando aqui a nossa participação, o nosso programa é apenas 1 hora de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, na Rádio Harmonia 92,7. Se você deseja, meu amado, receber esta mensagem, acesse a internet lá no Facebook, procure lá, Mauro Lúcio, é o meu nome. Me adicione lá que eu vou aceitar o seu convite de amizade, o seu pedido de amizade e olha, eu vou enviar para você esta mensagem e você vai poder compartilhar com várias outras pessoas esta mensagem. Amém, meu querido? E o telefone do contato. DDD, olha, para quem estiver fora de Valadares, se estiver ouvindo essa mensagem, o DDD é 33 30 15 0278. 33, o DDD, o número é 30 15 0278. É o meu telefone. Ligue, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que você fale comigo, que você me dê um retorno. Fale, olha, eu estou orando, esta mensagem está uma bênção. Que Deus continue te abençoando. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter a sua participação. E nós iremos falar ainda sobre o fruto do Espírito, meu querido. E vai ser uma bênção. Você orando, você participando, intercedendo. E o Espírito de Deus agindo aqui neste lugar. Vamos então à nossa oração final e logo a seguir a bênção apostólica. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Ensina-nos a aprender com as virtudes do filho pródigo. Aquele rapaz, ele não era egoísta, ele sabia exatamente aquilo que era dele e ele pediu somente aquilo que lhe pertencia. Ensina-nos, ó Pai, a nos contentarmos com aquilo que é nosso. Não precisamos ter inveja de ninguém, não precisamos tomar nada do que é dos outros, mas ficar somente com aquilo que é nós, que é aquilo que o Senhor nos deu. Dá-nos um ministério abençoado, uma visão da chamada e da vocação que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Deus, nós abençoamos cada ouvinte que está orando, cada internauta aí, meu Deus, pela internet que está ouvindo esta programação. Nós queremos abençoar a todos e nós te agradecemos, certo da resposta, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continue orando por nós, em nome de Jesus. Amém.